Amados e queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero cumprimentá-los, a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Salmo 122 está escrito: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade compacta. Meus amados, nesta oportunidade, eu quero pedir licença para entrar na sua casa através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero, neste momento, pedir ao Deus eterno que abençoe a sua vida, abençoe todos os nossos seguidores, que recompense a você pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres para juntos meditarmos na palavra de Deus. Queridos, em breve acontecerá um evento mais aguardado, mais esperado, louvado seja o nome do Senhor, pela igreja. Breve acontecerá o arrebatamento da igreja. Muito em breve, Jesus voltará para levar o seu povo. Queridos, mas nos últimos dias, nas últimas horas em que antecede a vinda de Jesus, nós percebemos um esfriamento da igreja. A falta de compromisso de muitos cristãos, a falta de fidelidade de muitos cristãos com a palavra de Deus e com a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é bíblico, não é de se estranhar, porque o próprio Jesus nos alertou que quando a sua vinda estivesse bem próximo, o amor de muitos se esfriarão. E hoje nós estamos percebendo uma frieza espiritual no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos manda congregar todos os dias na casa do Senhor. A própria Bíblia também nos diz que não deixamos a nossa congregação como é costume de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós devemos a cada dia, a cada instante, a cada momento, ter mais compromisso com Deus, com a casa de Deus e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que a gente percebe é uma falta de compromisso, de fidelidade com Deus, quando trata-se da casa de Deus. Queridos, muitas pessoas usam o argumento que está lendo a Bíblia em casa, que está orando em casa. A pergunta é: para que foi levantado o templo? O templo
a casa de Deus, foi levantado, querido, para nos abrigar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos congregarmos na casa de Deus, no seu santo templo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão decidindo a sua própria vida, querendo ser dono de si, fazer o que ele quer, não obedece, não tem um compromisso de fidelidade com a palavra de Deus e, lamentável, muitos dizem que é salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Estão fechando as vossas congregações, estão perdendo a intimidade com Deus. Porque no momento que eu deixo de me congregar, no momento que eu deixo de ir à casa do Senhor, no momento em que eu deixo o compromisso que tenho com a obra de Deus, com a sua palavra, eu estou perdendo intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o adversário das nossas almas tem colocado na mente de muitos cristãos, que não é necessário ele estar todos os dias na casa de Deus, que não é necessário todo dia ele se congregar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje muitas pessoas usam esse argumento. Existem muitos meios de comunicação pregando a palavra de Deus. Mas isso, queridos, não é motivo para nós abandonarmos a casa do Senhor. E muitos, quando a gente orienta, quando a gente desperta a eles ficam aborrecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ainda ficam revoltados porque a gente está pedindo a ele que se congregue. Queridos, isso é uma falta de fidelidade, de compromisso com o Senhor, porque a palavra de Deus nos manda que estejamos na sua casa congregando todos os dias. E veja bem, que os nossos cultos, as nossas reuniões espirituais, elas não são 3, 4 horas de eventos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente, amados, estamos distraídos. Estamos tão apegados, estamos tão acomodados que a gente não desperta para esta situação. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos perdendo a nossa intimidade com Deus. Muitas pessoas até desistiram, pararam na caminhada. Porque quando você deixa de congregar, que você começa a perder a sua intimidade com Deus, que a frieza lhe alcança, louvado seja o nome do Senhor, que os momentos de lutas, de adversidade batem na sua porta, vai te encontrar fraco, debilitado. Por quê? Porque você não congrega, porque você não tem o seu tempo para estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, nós devemos ter um compromisso de fidelidade com Deus, com a sua palavra e também com a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo me alimentar e me congregar, porque é mandamento bíblico. E o salmista, ele descreve neste livro a qual lemos, no livro do Salmo 122, ele diz que se sentia alegre quando recebia um convite para ir para a casa de Deus.
Hoje é o contrário. Hoje muitos se sentem aborrecidos quando tem o convite ou quando recebe o convite para estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ficarmos atentos, devemos ficar vigilantes, porque a palavra de Deus nos diz que tudo que o adversário planeja, almeja, é tirar a nossa salvação, é roubar a nossa coroa. E muitos estão dando esse espaço, essa oportunidade. Muitos estão negligenciando a fé. Louvado seja Deus. Por isso, meus queridos, que nós devemos ter compromissos, congregarmos, estarmos na presença de Deus, permanecemos fiéis a Deus. Eu sei que existem momentos em nossa vida, existe situação em nossa vida que a gente não pode mesmo ir à igreja, estar todo dia na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus nos disse: esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos se sacrificar, queridos, para estarmos na presença de Deus. Servir a Deus nunca foi fácil. Todos nós sabemos que é luta constantes, que é batalha constantes. Assim como eu passo por situações difíceis, você também passa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o chamado de Deus, o desejo do Senhor, é que nós estejamos na sua casa, é que nós estejamos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu tiro pela minha própria vida. Quando se aproxima o culto, quando é dia de culto na minha congregação, queridos, eu dificilmente, isso é contado. Isso é coisas que é difícil acontecer. Eu perder culto, de eu estar fora da casa da presença de Deus. Porque todos os dias o prazer que eu tenho é de servir a Deus, é de estar na sua presença, é de estar na sua casa, servindo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós devemos ter mais compromisso com o Senhor, com a sua palavra e também com a sua casa. Pois olha o que nos diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, só disseram o salmista, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Se entende que ele se achava feliz, que ele, louvado seja o nome do Senhor, se sentia alegre quando recebia o convite para estar na presença do seu Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, amigos, devemos despertar, devemos nos posicionar, devemos nos colocarmos à disposição para servirmos a Deus. Porque ser fiel a Deus não é só você, louvado seja o nome do Senhor, não é só você dizer que serve a Deus. Ser fiel a Deus é você praticar, executar as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está vivendo um tempo de falta de fidelidade de muitos cristãos, inclusive no congregar.
Porque a gente às vezes só vai o dia que a gente quer, o dia que a gente pretende ir. O dia que a gente não quer, a gente relaxa, a gente não vai. A gente está sendo dono de nós mesmos, nós é quem define. Nós é quem define o dia e a hora que a gente quer ir para a casa de Deus. Mas o versículo que lemos não nos mostra isso. Louvado seja Deus. Pois ele nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Perceba-se que é o argumento, que é o lamento de um coração agradecido, de um coração que tinha prazer de servir a Deus. Perceba-se que é o argumento de um coração que se sentia alegre ao estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, devemos ter prazer em servirmos a Deus. Breve Jesus está voltando. Breve o Senhor voltará para nos tirar desta terra. Louvado seja Deus. Então devemos buscar mais intimidade. Devemos ter mais compromisso com o Senhor, com a sua palavra e também com a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Saia do conformismo. Saia do momento de distração. Se congregue. Esteja na casa de Deus. Foi para isso que foi levantado o templo do Senhor. Foi para que a gente congregue todos os dias, regularmente, na casa de Deus. Não deixe que você seja pego de surpresa ou que a frieza venha lhe abater. Louvado seja o nome do Senhor. Busque intimidade com Deus. E como eu devo buscar intimidade com Deus? Só na minha casa? Não. Também na casa de Deus. Porque lá Ele deixou para nos congregar, para nos alegrarmos, para o momento de ouvirmos a Sua palavra, a ministração da Sua palavra, e através da Sua palavra nós seremos fortalecidos. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, e lembre-se, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.